بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Prezados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. A pessoa já estamos a dar continuidade do que era o nosso tema. Estamos a falar da morte. Agora já falamos o que acontece depois da pessoa morrer, para almas onde é que vão, né? Sabemos muito bem, alguns falam que as almas voltam para casa, mas podemos perceber que a alma aqui não volta para casa. Então cada alma está no lugar, ou seja, estará no lugar de acordo com o nível de ação que ele fez. Então aqui temos o interrogatório, né? Então, antes da alma ser colocada no seu destino final, para esperar o juízo final, temos antes o interrogatório. Então, vamos tentar falar um bocadinho aqui sobre o interrogatório. Falando sobre o interrogatório, nós temos que perceber que a situação da sepultura, o interrogatório, o que a gente vai falar, vai de acordo com aquilo que a gente praticou, né? Então, depois da pessoa ser enterrada, a pessoa foi enterrada, então ele foi devolvida a alma, devolveram a alma dele. Então, depois de devolver a alma dele, o que acontece? Fayatihi malakani, dois anjos aparecem. Fayajlisani, eles fazem sentar, ou fayuqidani, fazem sentar ele. Então, depois de fazer sentar, então eles perguntam para ele: Man Rabbuka? Então, aqui temos temos duas circunstâncias. Temos uma circunstância em que a alma a pessoa era uma pessoa crente. Temos por outro lado era uma pessoa descrente. Então, se for uma pessoa crente, ele quando for perguntado Man Rabbuka, quem é seu Senhor? Então ele vai conseguir responder. Por que ele vai conseguir responder? Número a pessoa quando é devota a Allah subhanahu wa ta'ala, qualquer dificuldade que lhe atinge, ele recorre para quem? Para Allah subhanahu wa ta'ala. Ele pega seu musalla, ele vira-se para o qibla, ele levanta as mãos, ele chora perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então esse é um crente. Esse é um crente. Aquele que a dificuldade quando aparece não tira o seu imã. Aquele que quando a dificuldade aparece não arranca o imã dele. O imã dele continua firme. Ele continua seguro que isso vem da parte de Allah e um dia isso vai ter que passar. Isso vem da parte de Allah e um dia isso vai ter que passar. Então ele continua firme, não perdeu o seu imã. Então na altura, quando ele for perguntado Man Rabbuka, quem é seu Senhor? Ele vai dizer Rabbi Allah. Meu Senhor é Allah. Por quê? Porque ele, qualquer situação que aparecia na vida dele, ele recorria a Allah subhanahu wa ta'ala. Qualquer situação que lhe afligia, seja calamidade, seja aflição, seja o que for, ele virava para Allah subhanahu wa ta'ala. Então ele vai dizer Rabbi Allah, porque ele recorria a Allah subhanahu wa ta'ala. Ele recorria a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, por outro lado, se for uma pessoa que não era devota a Allah subhanahu wa ta'ala, quando for perguntado Man Rabbuka, quem é teu Senhor? Ele não vai conseguir responder Allah, não vai conseguir. Por quê? Porque no momento da aflição é aí onde a pessoa consegue se ver em que estado encontra o seu imã. No momento da aflição é aí onde a pessoa consegue perceber o seu imã, qual é o nível que seu imã se encontra, né? Então, por exemplo, tem pessoas que quando a dificuldade atinge ele, o que acontece? A pessoa abandona o Islã. E depois de abandonar, o que a pessoa diz? Ele diz que não, eu só fui naquela religião porque eu estou a procurar cura. Vou naquela religião por quê? Porque eu quero cura. Estou doente e naquela religião tem cura, então eu só vou para lá para me curar. Depois de voltar, a pergunta surge, meu irmão, minha irmã. Se você partir do mundo enquanto está naquele lugar, como é que você vai se apresentar perante Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala trouxe o Corão como cura.
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاء, cura. Allah revelou o Corão como cura, aquilo que cura para quem? Para os crentes. E quem são esses crentes? Quem são esses crentes? Aqueles que acreditam no invisível. Aqueles que acreditam no invisível. Como Allah diz no Corão, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. A condição de Corão ser luz para si. A condição de Corão ser um guia para si. A condição do Corão ser um caminho para si. A condição do Corão ser uma salvação para si. Qual é a condição? É você ter taqwa, temer Allah subhanahu wa ta'ala. E aquele que temer Allah, aquele que ter medo de Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que temer Allah, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Aquele que temer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vai dar uma saída. Allah vai dar uma saída, vai dar uma solução para aquilo. Então, a pessoa trouxe fé em Allah subhanahu wa ta'ala em todas as circunstâncias da vida. Chegou na altura da morte, ele foi enterrado, os anjos vieram, Man Rabbuka, ele vai dizer, meu Senhor é Allah. Por quê? Porque ele adorava Allah subhanahu wa ta'ala, porque ele recorria a Allah subhanahu wa ta'ala. Então esse aspecto é muito importante. A pessoa sai do Islã, ele foi atingido com alguma dificuldade, então ele saiu do Islã. Quer encontrar cura naquela religião, vai naquela religião, não encontra cura. Vai ter que mudar de novo. Vai noutra religião, não encontra cura. Vai noutra religião, não encontra cura. Então aqui a pessoa está o quê? Está a dançar. Está a procurar de uma coisa que ele não se focou. Está a procurar de algo que ele não teve foco naquilo. Ele não conseguiu se focar naquilo. Então primeiro é foco. Eu sou muçulmano. Então como se chama no Islã, qual é uma das coisas que a gente acredita? Nós acreditamos em Allah, nos seus livros, nos seus mensageiros, no último dia. E acreditamos também que o bem e o mal provém de Allah. Quem traz bondade é Allah subhanahu wa ta'ala. Quem traz dificuldades é Allah subhanahu wa ta'ala. Então, essa dificuldade vem para quê? Para nos testar. خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ. Allah criou a vida e a morte para quê? Para nos testar. Para testar, para servir como teste, para ver em que estado encontra-se o nosso imã. Então, a pessoa quando é atingida por dificuldade, ela não pode fugir, não pode chegar ao ponto de perder seu imã. É a coisa que nós temos que segurar o nosso imã até a altura da nossa morte. Para quê? Para que sirva de salvação para nós. Né? Porque quando a gente perder o imã na altura da morte, nós perdemos nosso imã. No momento de dificuldade, perdemos nosso imã. E se a morte vir a aparecer naquele instante, já era, acabou para nós. Jannat para nós já era. Porque você vai morrer no kufr, vai morrer na descrença. Então, quando chegar aqui, vamos perguntar assim, Man Rabbuka, quem é teu Senhor? Você vai mencionar aquele onde você ia. Você não vai conseguir mencionar Allah. Por quê? Porque você não era devoto para Allah subhanahu wa ta'ala. Né? Então, atenção, na sepultura, a vida, após a morte, na sepultura, as respostas não vêm da inteligência. Porque inteligência, esperteza, nós usamos esperteza e isso que nos faz nós cometer pecado. Né? Quando alguém pergunta, por exemplo, quer saber de si algo, se é algo que você fez e você tem vergonha, você vai usar o quê? Esperteza. Ele mente. Então, quando ele mente, a sua mente, ele sabe que está a mentir. Mas a verdade ele tem aqui no coração. Ele tem a verdade. Mas ele não quer falar a verdade, quer aquilo que ele acha que é bom. Né? Então, da mesma maneira na morte, os anjos vão perguntar a ele, Man Rabbuka. Ele só vai responder que é Allah quando? Se ele seguia esse mesmo Allah subhanahu wa ta'ala. Se ele cumpriu com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Se ele se preocupava que isso aqui que eu estou a fazer é para Allah vai gostar ou não vai gostar. Estou aflito. O que eu tenho que fazer? Pegar minha musalla, virar para o Qibla, ou não, correr para o Masjid. Depois de Salat, fez 2 rakat sunnat, levantou as mãos. Oh Allah, me encontro nessa aflição, oh Allah. E Allah, você é meu Senhor e Allah me ajuda. Você está o que? Está a confessar. Oh Allah, você é meu Senhor. Oh Allah, você é meu Senhor e Allah me ajuda. Então, esse meu Senhor é esse que é precisado aonde? Na sepultura. A pessoa disse, foi perguntado, quem é teu Senhor?
Man Rabbu, quem é teu Senhor? Ele vai dizer, Rabbi Allah, meu Senhor é Allah. Por quê? Porque ele adorava aquele Allah subhanahu wa ta'ala. Porque ele fazia algo, fazia ações que vão ao agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Então ele vai conseguir dizer Rabbi Allah. Caso contrário, ele não vai conseguir dizer. Umar radiallahu ta'ala anhum, quando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele estava a explicar acerca dessa mesma sessão da sepultura. Rasulullah sallallahu, quando estava a falar disso, Umar, quando ouviu, ele perguntou, Ya Rasulullah, será que eu, quando estiver na sepultura, vou estar ciente como eu estou agora? Rasulullah sallallahu diz que sim. Rasulullah diz que sim, você vai estar. Então ele diz que eu vou responder. Atenção aqui. Umar perguntou, Ya Rasulullah, eu vou estar consciente? Rasulullah disse que sim. Então aqui nós encontramos a prova que na sepultura, quando a alma é devolvida, você fica consciente de novo. Recupera a sua consciência, né? Então, a pessoa aqui, Umar disse, eu vou responder. Umar disse, eu vou responder. Então, passando pouco tempo, Jibril alayhi salam desce. Quando desce, disse para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ou Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esse Umar, quando estiver na sua sepultura, quando for perguntado Man Rabbuka, ele vai dizer Rabbi Allah wa ma Rabbukuma. Meu Senhor é Allah. E quem é vosso Senhor, vocês os dois? Quando ser perguntado Ma dinuka, quando ele perguntar Ma dinuka, qual é a sua religião? Ele vai dizer minha religião é Islam. E qual é a vossa religião, vocês os dois? Quando você perguntar do Man Nabiyuka, quem é o seu mensageiro? Ou o que você tem a dizer acerca desse homem? Ele vai dizer, esse é Muhammad Rasulullah, esse é meu mensageiro. E qual é o vosso mensageiro? Depois de terminar o questionário, os anjos vão ficar em dúvida, que nós não sabemos se nós fomos enviados para perguntar a ele ou ele foi enviado para perguntar a nós. Nível de Iman. Então, são essas figuras que nós temos que tirar lição, reparar para a vida deles e trazer alguma lição dentro da nossa vida, algum ensinamento. Então, indo mais para frente, a pessoa aqui não cumpriu o acordo de Allah subhanahu wa ta'ala, ele foi perguntado, Man Rabbuka, quem é teu Senhor? Ele não vai conseguir dizer Rabbi Allah. Quando for perguntado, Madino, qual é a sua religião? Qual é a religião que você seguia? Qual é a religião? Se você seguia Islam, aí você vai conseguir dizer Rabbi, como chama? Meu din al-Islam, meu din é Islam. Se você seguir aquele Islam, caso contrário, a pessoa não vai conseguir dizer que meu din é Islam. Não vai conseguir dizer, por quê? Porque você seguia outra coisa, né? Seguia algo para além do din. Então a pessoa não vai conseguir responder que minha religião é Islam. Quando você é perguntado acerca de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, numa outra explicação vem que alguns ulama explicam que depois da pessoa falecer no questionário, aí irá aparecer para ele a imagem de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então ele vai conseguir identificar, vai conseguir dizer que esse aqui é meu Nabi, é Rasulullah. Então ele vai conseguir dizer que esse é mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, esse é meu Nabi. Então, nessa situação, quando ele perguntar, como chama, quem foi seu mensageiro, o que você tem a dizer a respeito desse homem? Ele vai dizer que esse é mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Como é que você conseguiu, como você teve conhecimento, como você soube? Ele vai dizer que eu li o livro de Allah e eu acreditei. Então, para você responder sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que esse homem é meu mensageiro, é mensageiro de Allah, é mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, isso vai acontecer quando? Se você seguia os ensinamentos de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Se a pessoa seguia os ensinamentos de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele vai conseguir dizer. Por exemplo, a pessoa, qual é o sunnat que nós temos? Que nós devemos ver diariamente. Usar como deve ser, a mulher usar como deve ser. Aquela mulher que tapou-se, ela, como chama, cobriu o seu corpo. Usou como deve ser. Chegou nessa altura. Ele usou como deve ser, por quê? Pelo amor a Allah e o seu mensageiro. Chegou nessa altura, o que vai acontecer? Ele vai dizer que esse é Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esse é meu Nabi, esse é aquele homem que eu seguia, esse é mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele vai conseguir responder isso. Mas caso contrário, ele não vai conseguir responder. Por quê? Porque não tinha prática.
Então, nós estamos já a entrar num tempo em que há muito calor, né? Já estamos num tempo de muito calor. Então, a prática, os ensinamentos de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam não podem ser desperdiçados. Não pode ser em momento de nós segurar, aproveitar o máximo em nós conseguirmos o quê? Estar dentro do sunnah de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, estar dentro do ensinamento do sunnah de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Por quê? Porque Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith que chegará um tempo, man ahya sunnatan inda fasad al-umma, aquele que fazer uma boa ação enquanto que o povo já perdeu a sua identidade, o povo está distraído, falahu mi'atu shahid, ele terá a recompensa de 100 mártires. Terá a recompensa de 100 mártires. Então vamos aproveitar esse momento. Nós, por vamos ganhar recompensa de 100 mártires. 2, chegou na altura da morte. Quando formos perguntar acerca de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nós vamos conseguir responder. Por quê? Porque nosso coração, nosso iman, nossa vontade ia de acordo com o ensinamento de quem? De Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então aí, isso vai ser uma grande salvação para nós. Então o homem respondeu tudo como deve ser. O homem respondeu tudo como deve ser. Um anunciador dos céus irá anunciar: Sadaqa abdi, afrishuhu min al-jannah, walbisuhu min al-jannah, waftah lahu baba min al-jannah. Esse homem, Sadaqa abdi, meu ser falou a verdade. Afrishuhu min al-jannah. Dê um colchão a ele do Jannah, dê uma roupa a ele do Jannah e abra ele a janela do Jannah. Então a pessoa vai estar a começar a desfrutar dos prazeres do Jannah já na sepultura. Já na sepultura você vai começar a desfrutar os prazeres do Jannah. Depois de terminar o interrogatório, os anjos dirão para ele: Ista mu'minan, wa mutta mu'minan. Você morreu como um crente e você viveu como um crente e morreste como um crente. Então é necessário que a gente cuide o nosso imã, cuidar o nosso imã, para que a gente morra com imã, para que a gente consiga passar da situação da sepultura, para que a gente consiga responder com facilidade na sepultura, né? Porque às vezes, muitas vezes nós somos muçulmanos, então praticamos algo que a gente não percebe e isso pode vir nos levar nós a morrer sem imã. Chegar na altura da morte, nós morrer sem imã. Ou caso contrário, você vai chegar num tempo de questionário, então a pessoa não consegue responder as perguntas como deve ser. Então que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda tawfiq, nos conceda a compreensão de nós conseguirmos perceber e mudar nosso estilo de vida, conservar bem o nosso imã até a altura da morte, para que a gente possa realmente responder às questões da sepultura como deve ser. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dizia: eu não vi nenhum lugar tão arrepiante como a sepultura. Se a sepultura é arrepiante, imaginemos o questionário, né? Então nós temos que estar preparados para isso. Temos que estar preparados. Quando um descrente, agora se for um descrente, ele morreu, depois ele não conseguiu responder às questões da sepultura, o que acontece? Aquela sepultura, Allah subhanahu wa ta'ala vai apertar a ele, de tal maneira que as suas costelas irão se juntar uma nas outras, vai ser apertado. E dali Allah subhanahu wa ta'ala vai trazer fogo do inferno, vai acender na sua sepultura. Cobras irão vir para si. Se uma cobra entra dentro da nossa casa e você viu a cobra entrar, então de repente há corte de energia. Que tal? Houve corte de energia, você viu a cobra entrar. Qual vai ser o seu comportamento? Você vai correr para sair para fora. Mas no qabr não tem como você correr para fora. Não tem. Então, suas ações podem evitar isso. E meu irmão, você está vivo, aproveita, lá deu tempo a ti, aproveita, meu irmão. A pessoa quer viver como ela quer, não tem problema. Você vive como você quer, faça o que você quiser, desfruta como você quer, mas saiba que depois da morte tenho algo a enfrentar. Você vai cometer todo tipo de pecado, mas atenção, la tahsabanna Allah ghafila. Não pense que Allah está distraído. Você quando está a cometer um pecado, saiba, tenha em mente, alam ta'alam bi anna Allah yara. Será que você não sabe que Allah está a ver? Allah está a ver, meu irmão. Allah está a ver. Nós aparentemente parece que estamos livres, né? Mas Allah colocou 2 anjos para controlar nossas ações.
Allah colocou eles. E nós ficamos mais preocupados em esconder-se das pessoas, mas não de Allah. Então nós escondemos das pessoas. As pessoas o que vão fazer? Nós morremos, eles vão nos... Eles hoje estão a voltar. Aquele Allah que nós desobedecemos, hoje Ele está conosco. O que a gente vamos apresentar para Ele? Então essa deve ser a nossa preocupação. Não se preocupar com a pessoa. Não tenha medo de pessoas, o que as pessoas vão falar. Não, meu irmão, tenha medo do que Allah vai dizer. Tenha medo de como você vai se enfrentar com Allah subhanahu wa ta'ala. Tenha medo de como você vai responder às questões da sepultura. Isso que é muito importante. Isso que é muito importante. Então por isso, vamos viver a nossa vida de acordo com Allah subhanahu wa ta'ala, de acordo com como Allah quer. Então, fazer ações para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. E essas mesmas ações servirão de segurança para nós quando nós estivermos na sepultura. E outra coisa que acontece depois da pessoa ser enterrada, aquela boa ação que a pessoa fazia irá aparecer na forma de um ser. Irá aparecer na forma de um ser. Uma roupa bonita, com um aroma agradável, há de ficar perto dele e dirá para ele: não te preocupes, eu sou teu companheiro, né? Enquanto nós estamos vivos, subimos no chapa, por exemplo. Você sobe no chapa, você viu que aí tem cadeiras, tem muitas cadeiras, né? Quando você sobe no chapa, encontra muitas cadeiras. Então, numa das cadeiras, você encontra alguém, sentou aí, está a cheirar mal. O que você vai fazer? Vai sentar perto dele, vai sentar longe dele? Você vai sentar longe dele. Então, ele sai de onde está sentado, vai sentar perto de si. Como é que você vai se sentir? Incomodado, inquieto, né? Preocupado. Por quê? Porque a pessoa não é agradável para si. Então, do mesmo jeito, na sepultura, quando você pratica boa ação, aquela boa ação vem na forma humana. Aquela boa ação vem na forma humana. Vem para si e te tranquiliza. Aquele solado que você fazia diariamente, vem para si, para no lado da sua cabeça. O jejum que você fez, vem aonde? No lado esquerdo. Sadaqa, lado direito. Quando você ajudava pessoas com dívida, você ajudava eles. Pessoas que tinham necessidade, você ajudava eles. Aquelas boas ações todas de caridade, você fazia, aquilo tudo vai se transformar num ser. Há de vir do seu lado direito. Aquela bondade que você tinha com seus pais. A bondade para com os pais, tudo aquela bondade, aquele khidmat, aquele bom tratamento que você fez, tudo aquilo há de vir do lado dos pés. Então, isso tudo, cada um vai proteger o morto da direção onde ele estiver. Vai proteger o falecido. E depois, quando os anjos quando os anjos virem aparecer para vir querer castigar esse homem, então serão afugentados por esses homens por essas ações que rodearam a ele. Pelo contrário, quando for uma pessoa que praticou má ação, número 1, aquele comportamento, mau comportamento que você tinha, qual vai ser o efeito dele? Irá aparecer também na forma humana. Irá aparecer na forma humana. E quando aparecer, vai estar vestido com uma roupa suja, rasgada, a cheirar muito mal. E há de vir com uma grande teimosia, muito teimosa, esse ser que há de vir sentar perto de si, muito perto de si. E você vai sentir um incômodo que até você vai pensar que é uma outra pessoa que foi enterrada naquele mesmo lugar. Então nisto, a pessoa vai perguntar: quem é você? Então ele vai dizer que não se preocupe, eu sou teu comportamento, nós estávamos juntos. O desejo dele é que aquele homem saia daí, que vai longe. Ele vai dizer: meu irmão, sai daqui, não te quero aqui, vai ficar longe. Ele vai dizer que nem é possível ficar longe, nós sempre estivemos juntos. Nós sempre estivemos juntos, andamos juntos. E eu sou aquele seu comportamento. Sou teu comportamento. Então, o comportamento que a gente adquirir, que a gente, conter aqui no mundo, será aquele mesmo comportamento. Seja bom ou mau, aquele comportamento advém na forma de ser. Se for bom, irá beneficiar a si. Se for mau também, você também há de ver. Então, que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda atenção nas nossas ações, no nosso comportamento, né? E que Allah conserve o nosso imã para que a gente consiga responder com facilidade às questões da sepultura. Não é que essas três questões não são só essas que são dadas, tem mais outras, né, que são dadas, mas só fiz um pequeno resumo só para mostrar a situação em que a pessoa encontra depois dele ser sepultado. Então, que Allah nos dê tawfiq, inshallah. Vamos tentar usar nossa vida
Tendo em conta que nós vamos ter que morrer. Tendo em conta que temos perguntas no qabr para a gente responder. E para a gente responder, vai depender do nosso imã. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos tawfiq, inshallah, nós conseguimos preparar-nos esta nossa morte, nós conseguimos se endireitar quando é cedo, para que não seja tarde quando a gente for a partir desse mundo. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.